sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que bom que nós podemos estar aqui reunidos, os que estão presencialmente. E louvamos por aqueles que à distância estarão nos acompanhando, recebendo essa palavra, participando dessa congregação, que ficará gravada aí como todas as demais no YouTube, para que todos tenham acesso à palavra de Deus nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus não aponta para uma melhora, ela profetiza uma piora. O maior profeta que pisou nessa terra, o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, profetizou acerca da multiplicação da iniquidade. E é isso que nós estamos vivendo, e é assim que vai acontecer até o fim dessa era, até o fim desses tempos, até a chegada da grande tribulação. E ali então o Senhor vai dar um desfecho final para essa história conturbada da humanidade. Hoje nós estamos aqui em meio a tudo isso, a todas essas circunstâncias, servindo ao Senhor de todo o coração. Portanto, a Ele damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós vamos louvar ao Senhor nesta tarde, noite, com o capítulo de número 5 do livro do profeta. Desculpe, eu errei aqui, que o ventilador virou a minha página aqui, perdão. É o capítulo 7 do livro de Daniel. Vamos ler esses 28 versículos de Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência.
continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Cada chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei.
e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu. Mas guardei estas coisas no coração. Aleluia. Vamos então, dentro deste capítulo 7 de Daniel, nós vamos ver algumas coisas, mas a principal delas diz respeito a esse tema que eu coloquei para nós hoje. Repita depois de mim: cidadãos do reino. Aleluia. A humanidade toda, em toda a história da humanidade, a história passada, a história presente que está sendo feita agora e a história futura que ainda acontecerá, a humanidade toda pode ser dividida em simplesmente 2 grupos. Um grupo quantitativamente maior, que são os cidadãos do mundo, e um grupo quantitativamente menor, chamado por Jesus de poucos escolhidos, de cidadãos do reino. Esse é o nosso tema que nós vamos ver aqui dentro desse texto que nós acabamos de ler. Aqui fala dos cidadãos do mundo, que são aqui nessa terra, nessa história, sempre serão a maioria, e é por isso que o mundo jaz no maligno, e isso não vai mudar até o fim. Mas Deus tem planos para esse fim, né? E planos na vida daqueles poucos escolhidos que sempre estiveram espalhados no mundo, no meio dos cidadãos do mundo, mas sendo radicalmente diferente deles em tudo, porque não são do mundo, são cidadãos dos céus, são cidadãos do reino de Deus. Essa é a radical diferença que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, opera na vida dos eleitos de Deus. A palavra de Deus nos transforma em cidadãos do reino de Deus, pessoas radicalmente diferentes de todos os cidadãos do mundo, diferentes no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir, no modo de se comportar, no modo de se conduzir na vida, no modo de viver. A diferença é tão extrema que é a diferença entre luz e trevas. É a diferença entre bênção e maldição. É a diferença entre morte e vida. A diferença entre salvação e condenação. É inaceitável que alguém alcançado por tão grande salvação ainda viva como as pessoas do mundo vivem, como os cidadãos do mundo vivem, e às vezes até pior do que muitos cidadãos do mundo. Essas pessoas não são verdadeiramente filhos de Deus. Elas estão num grupo
ao qual Jesus denominou de muitos chamados. Por isso a salvação ela é exclusiva para os poucos escolhidos, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4, aqueles que o próprio Pai escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Só estes poucos escolhidos são cidadãos do reino de Deus. Todos os demais são cidadãos do mundo. E ao enxergar essa tremenda diferença espiritual, o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19, em nome, como representante de todos os cidadãos do reino de Deus, ele declarou: sabemos que somos de Deus, mas o restante do mundo inteiro jaz no maligno. Os cidadãos do mundo têm espiritualmente governando sobre eles o príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo é um título bíblico para Satanás. Jesus não é o príncipe deste mundo, é o diabo que é. Jesus é o príncipe da paz, aquele que nos reconciliou com Deus. A paz do Senhor que nós temos é a nossa reconciliação com Deus. Cidadãos do reino são pessoas reconciliadas com Deus. Cidadãos do mundo são pessoas que estão no estado de inimizade contra Deus. E o que pesa sobre elas, o que permanece sobre elas, não é o amor de Deus, é a ira de Deus. Conforme está escrito em João, capítulo 3, versículo 36. Aqueles que são rebeldes contra o Filho de Deus, sobre eles permanece a ira de Deus, e são chamados em Efésios capítulo 2, versículo 3, de filhos da ira, não filhos do amor de Deus, filhos da ira de Deus. É muito importante entendermos isso, e nesta congregação deste sábado, é isso que o Espírito Santo quer sedimentar na nossa mente, cristalizar na nossa mente, tá? Escrever na nossa mente, como se ele estivesse falando conosco assim: olha, vocês têm que tomar plena consciência de que não são cidadãos do mundo. Vocês estão vivendo fisicamente nesse mundo, mas vocês são cidadãos do meu reino e não do mundo. Por isso foram comprados por alto preço, para não mais serem cidadãos do mundo, mas serem cidadãos do meu reino. É como se Deus estivesse falando assim conosco. Glória a Deus. Portanto, cada congregação que a gente faz, ela poderia ter um outro nome. Cada congregação, ao invés de ter nome de congregação, de reunião, de culto, cada congregação é uma convenção do reino de Deus, onde cidadãos do reino de Deus reunidos meditam na carta magna do reino de Deus, a constituição do reino de Deus, a palavra de Deus. Aleluia. Vamos ver isso tudo aqui dentro do que nós vamos meditar em Daniel capítulo 7. Vamos primeiro localizar esse capítulo que nós lemos hoje. Quando nós começamos, há 7 sábados atrás, a meditar no livro do profeta Daniel,
Nós vimos que este livro, que tem 12 capítulos, ele está dividido de maneira igualitária em duas partes, cada uma delas de 6 capítulos. A primeira parte, que nós terminamos no sábado passado, do capítulo 1 até o capítulo 6, é quando esse livro de Daniel é um livro histórico. E a segunda parte, que nós estamos iniciando hoje, que vai do capítulo 7 até o capítulo 12, é quando esse livro se transforma em um livro profético. Um livro profético. Muito bem, essas profecias que nós vamos ver aqui, isso acontece muito no Antigo Testamento, especialmente no Antigo Testamento, também no Novo, mas especialmente no Antigo Testamento. As profecias, elas têm a seguinte dinâmica. As profecias do Antigo Testamento, elas são mistas. Elas são misturadas. Quem medita nas profecias do Antigo Testamento tem que pedir ao Espírito Santo de Deus conhecimento, sabedoria, discernimento para discernir dentro dessa mistura coisas que já aconteceram e coisas que ainda hão de acontecer. Essas profecias são mistas. Então, quando você lê as profecias na Bíblia, tem que saber discernir. O que já passou não é mais para nós hoje nem para o futuro. Mas o que está profetizado para o futuro ainda não aconteceu. Então, existem coisas que já aconteceram e coisas que ainda hão de acontecer. E nós temos que saber discernir entre essas duas coisas. Porque se pegarmos alguma coisa que já aconteceu e aplicar para nós hoje ou para o futuro, nós vamos estar errando na interpretação da palavra. E se pegarmos coisas que ainda hão de acontecer e aplicarmos ao passado como se elas já tivessem acontecido, também vamos estar errando na interpretação da Escritura. Por isso, as profecias, elas trazem elementos mistos entre o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer. Agora, com relação às coisas que ainda vão acontecer, as profecias bíblicas, elas nos dão, vou usar essa expressão, elas nos dão uma pista do que vai acontecer. E não a explicação exata de como essas profecias irão se cumprir. Essa é uma das características das profecias futurísticas. Profecias se cumprirem lá no futuro. Elas estão profetizadas aqui. O que vai acontecer no futuro está profetizado na Bíblia. Mas está profetizado assim, com muito mistério, de uma maneira muito enigmática, onde nós temos pistas do que vai acontecer, mas somente saberemos como essas profecias se cumprirão quando elas se cumprirem. Aí nós vamos dizer, então era assim que essa profecia estava para se cumprir. Por exemplo, a primeira vinda de Jesus e o que ia acontecer com ele foi profetizado no Antigo Testamento. Mas as pessoas do Antigo Testamento, incluindo os próprios profetas que foram usados por Deus para profetizar, eles não sabiam como essas coisas iam acontecer, como esses eventos ligados à primeira vinda de Jesus iam se cumprir. Hoje nós já sabemos, porque eles já se cumpriram. Quando Isaías disse, por exemplo, Isaías 7,14, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão a ele de Emanuel, que significa Deus conosco.
Isaías obedeceu à voz de Deus, à inspiração do Espírito Santo, escreveu essa profecia no seu livro, mas ele não tinha a menor ideia de como isso ia acontecer. Para nós, isso é uma profecia já cumprida, porque já aconteceu. Tá? Jesus foi concebido numa concepção virginal, gerado, nascido e realizou aqui a obra da salvação. Amém? Mas eles não sabiam o que era isso. Como isso ia cumprir, porque para eles era futuro. Muitas coisas que nós lemos aqui no Daniel 7 é a profecia mista. Coisas já aconteceram e coisas estão acontecendo hoje e coisas que ainda vão acontecer. Nós temos que discernir todas elas, as que já aconteceram, as que estão acontecendo hoje e as que ainda vão acontecer. E para aquelas que ainda vão acontecer, nós temos pistas, mas só saberemos exatamente como elas se cumprirão quando chegarmos lá, nesse futuro. Amém? Então, porque isso é importante explicar, porque fica muita gente assim com curiosidade, mas como é que vai ser isso? Como vai ser o arrebatamento? Como vai ser essas coisas do fim? Como essas coisas vão acontecer? Como será? Quem será esse anticristo? Como será isso? Né? Quem será a besta? Já inventaram tanta besteira em relação à besta que pessoas tão bestas quanto a besta. Isso é coisa do futuro. Não adianta querer dizer hoje, ó, isso é a besta, não, aquilo é a besta, não, aquilo é a marca da besta, não é aquilo lá que é a marca da besta. Não estamos tendo orientação para isso. A orientação que temos sobre isso é futurística. E só saberemos como elas de fato se cumprirão quando se cumprirem. Como elas serão quando se cumprirem. Glória a Deus. Aí fica aí muitos crentes sem conhecimento da palavra de Deus, inventando coisas. Inventaram que a vacina da Covid era uma marca da besta. Mas quanta gente besta, né, para falar uma coisa dessas. Inventaram que quem tomou a vacina da Covid vai morrer em 2 anos. Oh, glória a Deus, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas quem disse isso para elas? Deus disse isso para essas pessoas? O Espírito de Deus disse isso para essas pessoas? Então que Espírito é que anda dizendo isso para elas? Não podemos ficar inventando coisas que o Espírito de Deus não disse e dizendo que foi Ele quem disse, porque isso se inclui, se encaixa no pecado contra o Espírito Santo. Dizer que o Espírito Santo disse alguma coisa que na verdade Ele não disse. Isso é invenção de pessoas. Pessoas inescrupulosas e que não têm temor de Deus e que não meditam corretamente na santa palavra de Deus. Cidadãos do reino dos céus são pessoas voltadas para a palavra de Deus e elas retêm a palavra de Deus. Então essa orientação sobre palavras bíblicas proféticas, 3 momentos no tempo, profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo agora e que hão de serem cumpridas no futuro. Quanto tempo vai demorar esse futuro? Não sabemos, porque não tem nenhuma profecia dizendo isso. Isso está na agenda de Deus, no calendário de Deus. É para quando Deus marcou, é para a data que Ele marcou. Amém? O que nós temos que fazer é viver o momento presente, perseverando na nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito bem. Então o capítulo 7 que nós lemos hoje está aqui na parte 2, capítulos de 7 a 12, onde o livro é um livro profético. Esta parte 2 está dividida da seguinte forma. Olha só.
ela tem do capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 23, o título de Impérios Dominantes aqui nesse mundo. Impérios dominantes nesse mundo. História de impérios dominantes no mundo. Esse mesmo título está no final ali, ó, Daniel, do capítulo 10, versículo 1, até o final do livro, capítulo 12, versículo 13. Vai continuar falando sobre impérios dominantes aqui neste mundo. Os reinos do mundo, os reinos dos homens neste mundo. E apesar desses reinos estarem aí sob a influência de Satanás, que é o príncipe desse mundo, Deus não perde nenhum poder em cima desses reinos. Deus é superior a todo o poder de Satanás, de toda a influência de Satanás no mundo. Por isso, quem verdadeiramente tem o maior domínio sobre todas as nações, reinos e impérios dominantes no mundo é Deus. Entre esses dois textos, nós temos um texto pequeno ali, no Daniel 9, versículos 24 a 27, cujo título é Grande Tribulação. Estes versículos são totalmente futurísticos, é uma profecia totalmente futurística dos 7 anos, e sabemos que são 7 anos por causa desse texto, os 7 anos da grande tribulação que é profetizada no Apocalipse. A maior parte do livro Apocalipse é falando sobre os acontecimentos na terra durante os 7 anos da grande tribulação. Acontecimentos que são ilustrados, simbolizados por 21 eventos, 3 vezes 7 eventos, simbolizados pelos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. O Apocalipse leva do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 19, do 4 ao 19 de Apocalipse. Tudo que está ali escrito acontecerá nesses 7 anos profetizados por Daniel aqui, do capítulo 9, versículos 24 ao 27, que nós sempre explicamos sobre a grande tribulação no início de cada ano, quando nós meditamos neste último livro da Bíblia, o Apocalipse. Muito bem, então, impérios dominantes, grande tribulação, né? E impérios dominantes de novo. Vamos nos concentrar naquele primeiro título lá. Pode mudar, Ilus, é isso. Impérios dominantes, do capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 9, versículo 23. Esse texto aí, que envolve 3 capítulos, está dividido da seguinte forma. Vamos ver agora aqui. Os capítulos 7 e 8, vão tratar de 4 impérios dominantes na terra, tá? O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, a supremacia grega e, por último, o Império Romano. São esses 4 impérios. E depois, diante dessa revelação, no capítulo 9, do versículo 1 ao 23, Daniel entra em oração, intercedendo pelo povo de Israel que estava na Babilônia e que estaria subjugado àqueles impérios que dominavam sobre Israel naquela época. Daniel faz uma intercessão, um clamor a Deus, fazendo uma coisa que acontecia lá no Antigo Testamento em Israel, que é a confissão dos pecados da nação. A confissão dos pecados da nação de Israel. Isso não acontece hoje em nossos dias, porque na nova aliança, o povo de Deus não é uma nação terrena, não é uma nação geopolítica. O povo de Deus é uma nação espiritual. Aleluia.
Então não adianta nada, por exemplo, né, evangélicos ou pastores confessar diante de Deus os pecados do Brasil. Os pecados do Brasil não vão mudar. Os pecados do Brasil não terão arrependimento, não terão conversão. Os pecados do Brasil, como os pecados de qualquer outra nação, são as coisas que estão conduzindo essas nações para a sua derrocada final, com a guerra do Armagedon, no fim da grande tribulação, quando Deus vai mandar o juízo de fogo, profetizado aqui também no Daniel 7. Tá? O primeiro juízo foi de água, no dilúvio, e esse último juízo aí sobre as nações será juízo de fogo, como também profetizou o apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, dizendo que a terra que agora existe está reservada para o fogo, para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Hoje a nação de Deus é a nação espiritual, são os cidadãos do reino, citados pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro 2,9, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas naquela época, no Antigo Testamento, o povo de Deus constituía uma nação geopolítica na terra, que era Israel. Hoje Israel não é mais povo de Deus, não. No Antigo Testamento era essa aliança. E então Daniel e outros profetas como Jeremias, Isaías, Ezequiel, eles confessavam em prantos diante de Deus e suplicando diante de Deus o perdão dos pecados nacionais, perdão dos pecados das nações. É isso que Daniel faz ali no capítulo 9, de 1 a 23. Vamos ver aqui os capítulos 7 e 8, cujo título aí é 4 impérios, né? 7, versículo 1 até 8, versículo 27. Esses dois capítulos estão divididos assim, ó. O capítulo 7 que nós lemos hoje, do versículo 1 ao 28, fala de 4 animais, representando esses 4 impérios. E o capítulo 8, que, pela graça de Deus, nós leremos aqui sábado que vem, fala de 2 animais. 4 animais no capítulo 7, 2 animais no capítulo 8. Muito bem. Por enquanto vamos deixar esse slide aí, né? 4 animais são citados aqui na visão de Daniel. E esses 4 animais representam esses 4 impérios dominantes. O primeiro animal está no versículo 4, é um leão. E ele representava o Império Babilônico. E tudo que fala aqui sobre o Império Babilônico é profecia histórica, profecia que já se cumpriu. Não tem nada nesse versículo 4 aqui, nem para nós hoje e nem para o futuro. Isso é coisa que já cumpriu no passado. No versículo 5 tem o segundo animal, que é semelhante a um urso. Esse animal representa o Império Medo-Persa, junção de 2 impérios, o Império da Terra-média e da Pérsia, que se uniram para tomar as nações do mundo daquela época. Eles tomaram a Babilônia, e como Israel estava ali no exílio babilônico, Israel passou a ser escravos, uma nação escrava do Império Medo-Persa. Tudo que está nesse versículo 5 aqui está no passado, se cumpriu no passado. Não tem nada aqui nesse versículo nem para agora, o presente, e nem para o futuro. Versículo 6, o terceiro animal é um leopardo. Esse leopardo representou o Império da Grécia, chamado na história de supremacia grega. A supremacia grega. Isso aqui se cumpriu anos depois de Daniel, 200 anos depois do profeta Malaquias e 200 anos antes da vinda de Cristo.
foi quando a Grécia, a única vez na história em que a Grécia se tornou uma nação muito forte por causa de um imperador chamado Alexandre, que recebeu o nome de O Grande, ou Alexandre Magno, que tomou as nações que anteriormente tinham sido conquistadas pelo Império Medo-Persa. Os gregos tomaram o poder, cresceram em poder e tomaram a nação de Israel, que não estava mais na Babilônia nessa época, que já havia retornado do cativeiro, já havia reconstruído a nação de Israel, Jerusalém, já haviam reconstruído o templo de Salomão, que Nabucodonosor, o rei babilônico, destruiu. Eles já haviam construído novamente. E quando a Grécia tomou aí as várias nações da terra, na época de Alexandre o Grande, tomou também a nação de Israel, dominou sobre Israel. Nessa época, os israelenses tiveram que aprender a língua grega, falar em grego. Eles destruíram o templo de novo, que tinha sido construído, tá? O templo foi destruído novamente, o templo de Jerusalém. E nessa época dos gregos, Alexandre o Magno mandou um general chamado Antíoco Epifânio oprimir o povo de Israel, e ele operou ali muitas mortes. Muitos israelenses foram martirizados em praça pública, foram mortos de várias maneiras. Houve um grande genocídio em Israel na época em que a Grécia dominava sobre o mundo. E foi nessa época também que 70 homens, 70 escribas de Israel, traduziram o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, da língua hebraica para a língua grega. E esse Antigo Testamento grego ficou conhecido como a Septuaginta. Septuaginta, a tradução dos 70. Os 70 homens que traduziram para o grego na época em que Israel era dominado pela Grécia. Até 200 anos depois, quando Jesus veio, o povo de Israel ainda falava a língua grega. Por isso que lá na cruz do Calvário foi escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus, em 3 línguas. No aramaico, que era a língua mais comum dos israelenses, no grego, que eles aprenderam a falar nessa época, e as nações vizinhas ainda falavam muito a língua grega, e no latim, que era a língua do Império Romano. No entanto, tudo que fala aqui desse leopardo no versículo 6... ficou no passado, é cumprido no passado. Não tem nada para hoje e não tem nada para o futuro. Aí no versículo 7 vem o 4º animal, que Daniel não conseguiu compará-lo a nenhum outro animal da fauna. O primeiro animal ele conseguiu comparar com um leão. O segundo animal ele conseguiu comparar com um urso. O terceiro com um leopardo. Mas o 4º animal, Daniel não conseguiu comparar com nenhum outro. Ele é um animal diferente. Era um verdadeiro monstro. Esse animal representa o Império Romano. E o Império Romano, esse aqui é o único império que, diferente do Império Babilônico, do Império Medo-Persa e da supremacia grega, o Império Romano, representado por esse 4º animal, ele dominará até o fim. Até o fim da história da humanidade. O Império Romano sofreu uma grande ameaça de ser extinto no século 3 depois de Cristo. Porque no século 3 depois de Cristo, esse Império Romano foi perdendo qualidade, foi perdendo poder político, foi perdendo poder econômico, e aí eles tiveram uma grande ideia. A ideia de parar de perseguir o cristianismo e se
aliar aos cristãos. E, infelizmente, os bispos da maior igreja daquela época, do século III, do ano 300 para cá, os bispos da maior igreja daquela época, que era a igreja de Roma, a capital da Itália e capital também do Império Romano, os bispos resolveram se reunir e estender as mãos da igreja para a política, para o Estado, para o Império Romano, na pessoa do imperador romano da época, que se chamava Constantino. A igreja de Jesus Cristo nunca devia se misturar com a política em nenhum momento da história. Igreja e política são antagônicas, não podem se misturar. Quando se misturam, sabe quem perde? A igreja. Quem perde é a igreja. Jesus não se misturou com a política e ele declarou diante de um político: o meu reino não é deste mundo. Igreja hoje misturada com política é igreja herege, apóstata e traidora do Evangelho de Cristo e traidora do reino de Deus. Porque o reino de Deus, que é o mesmo reino de Cristo, não é deste mundo. A política é dos reinos do mundo e não do reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Quando os bispos de Roma estenderam a mão da igreja para a política, para os políticos, para o Império Romano, eles iniciaram uma sequência de séculos de trevas que encobriram o cristianismo puramente bíblico e evangélico e transformou o cristianismo numa instituição religiosa que hoje é conhecida no mundo como Igreja Católica Romana, por meio da qual o Império Romano, que politicamente estava se dissolvendo, se transformou num império religioso. E esse animal é um animal destruidor que destrói a verdadeira fé, destrói as verdadeiras doutrinas bíblicas, destrói a palavra de Deus, deturpa a palavra de Deus, vende a salvação através de idolatrias, de sacrifícios, de sufrágios e assim por diante. Você pode até comprar um lote no céu. Isso aconteceu porque a igreja se uniu com a política. O que ela virou? Ela virou um império religioso. Esse quarto animal aqui é a continuação do Império Romano, não mais como um império político, mas como um império religioso que destrói o Evangelho de Cristo. É por isso que muita gente fala assim: olha, eu sou feliz por ser católico. Por quê? Porque católico pode fazer tudo. Católico pode beber, católico pode fumar, católico pode dançar, católico pode prostituir. Se não sair da igreja católica, a salvação dele está garantida. É isso que a igreja católica prega. Se não sair, por isso que eles têm outro ditado: eu nasci católico e vou morrer católico. Porque a teologia da igreja católica ensina: se sair da igreja católica, você perde salvação. Se você ficar na igreja católica, você nunca vai perder salvação, porque fora da igreja católica não existe salvação. E assim, ela
é o Império Romano dominando as consciências dessas pessoas e vacinando esses católicos contra o verdadeiro Evangelho de Cristo, tornando cada vez mais impossível a conversão de um católico para o Evangelho, para a palavra de Deus. Martinho Lutero, que foi um padre católico, e hoje ele é tido na Igreja Católica como um herege, foi o homem de Deus que, olha quantos anos depois do ano 300, passou o ano 300, 400, 500, 600, 1000, 1500, até chegar a 1517, 17 anos depois do descobrimento do Brasil, é que veio o avivamento da Reforma Protestante, e Martinho Lutero deixou de ser padre e se tornou um pastor, declarando: somente a palavra de Deus é a constituição do reino de Deus. E aí nasceram então as igrejas protestantes, o protestantismo, porque nós protestamos contra esse Império Romano, protestamos contra a continuidade do Império Romano em um império religioso que engana as pessoas, dando a elas uma falsa esperança de salvação que não existe fora de Cristo, fora do Evangelho, fora de uma real conversão. O catolicismo romano sempre será quantitativa e economicamente a igreja dita cristã mais forte da história, até a grande tribulação e até a guerra do Armagedon. Nenhuma igreja protestante vai crescer quantitativamente ou economicamente como a igreja católica conseguiu. Porque para conseguir isso, ela teve que cavalgar a besta, o anticristo, o anticristianismo, e perverter o Evangelho, perverter a Escritura, e enganar as consciências e as mentes das pessoas, achando que só por ser católicas elas são salvas, e quando uma pessoa morre, então se ela tiver pecados, ela não vai para o inferno, ela vai para o purgatório, e as pessoas que estão na terra vão então rezar por ela, vão rezar missa de corpo presente, missa de 7º dia, missa de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, de 1 ano, vão ficar a vida inteira rezando uma missa por elas, em sufrágio da alma dessas pessoas. Tem que no dia 2 de novembro, dia de finados, ir lá no túmulo dela e acender uma vela e rezar um creio em Deus Pai, um Pai Nosso e 3 Ave Marias, nas intenções do Santo Padre e o Papa, para que a alma dessa pessoa que morreu seja purificada no purgatório, para depois ela ir para o céu. Amados, por favor, encontrem na Bíblia aqui sagrada onde isso está. Isso não existe. Isso é esse animal terrível visto aqui por Daniel. E quando eu falo essas coisas, eu, o pastor Edivaldo, falo sobre isso, falo com conhecimento de causa, porque eu fui católico, eu conheci toda a teologia católica, eu estudei em 3 seminários católicos: seminário de São José, na cidade de Santos, seminário daqui de Anápolis, seminário secular aqui de Anápolis, que ficava na Vila Formosa, e no mosteiro de Santa Cruz, que fica aqui pertinho também, de Anápolis, aqui, faz parte do município de Anápolis.
Estudei 4 anos de teologia católica e confrontei essa teologia católica com a palavra de Deus e falei para eles que eles estavam errados e eles me expulsaram de lá. Mas isso foi para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu era chamado por eles de o novo Lutero. Você é o novo Lutero? Não. Eu sou só Edivaldo mesmo. Eu sou alguém que estuda a Bíblia para saber que essas coisas que vocês estão fazendo estão erradas. A Bíblia não manda invocar o nome de Maria. A Bíblia não manda invocar o nome de santos, porque são pessoas que já morreram. E a Bíblia diz que não pode invocar nome de mortos. A Bíblia diz que quem invocar o nome do Senhor será salvo. O nome de mais ninguém. Nós não invocamos nem anjos. Nós não rezamos a anjos. Nós não falamos com anjos. Nós falamos com Deus. Anjos não são onipresentes. Almas dos que morrem não são onipresentes. Não podem nos ouvir. Mas Deus é onipresente, o único que pode ouvir nossas orações. Nós invocamos o nome do Senhor. Dentro desse texto, teria muita coisa para falar para vocês, porque isso aqui é muito profundo. Aqui estão profetizadas coisas futurísticas, como o reino milenar de Cristo, como a guerra do Armagedon, finalizando a grande tribulação, para começar o reino milenar de Cristo. Tudo isso está profetizado aqui nesse capítulo 7. Mas eu escolhi para vocês nessa noite, para a gente encerrar nossa reunião, nossa congregação, o versículo 18. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos, e o possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Vamos repetir? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Os santos do Altíssimo aqui são os eleitos de Deus, que pela obra da salvação na vida deles, pela conversão, Deus os separa. Santo significa separados. Os separa espiritualmente dos reinos da terra, dos reinos do mundo, e faz deles cidadãs do reino de Deus, o único reino que vai existir para sempre, por toda a eternidade. Confirmando essa palavra, Jesus disse o seguinte em Lucas 12:32. Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vamos repetir o que Jesus disse? Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Por que Jesus não fala isso para muita gente? Ele fala para um pequenino rebanho. Esse pequenino rebanho aí a qual Jesus se refere, são os poucos escolhidos. Só os eleitos de Deus. Foi do agrado do Pai nos dar o seu reino. E de nós o Senhor cuida. Aleluia. Em meio a tudo isso que nós vivemos, Satanás domina no mundo como príncipe desse mundo em 3 frentes. Na frente política, na frente secular ou mundanismo, e a pior de todas elas é a frente religiosa, a religiosidade do mundo. São as 3 frentes que Satanás usa
São os 3 exércitos de Satanás enganando, oprimindo, escravizando pessoas, enganando-as como pai da mentira que ele é, como se elas fossem livres, dando a elas um falso senso de liberdade para fazer o que quiser, para ser o que quiser, e são escravos do diabo. O mundo inteiro jaz no maligno, mas os santos de Deus, Ele pessoalmente os guarda. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é,